Salve, salve, galerinha do Aula Paraná! Tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aulinha para a segunda série do ensino médio. E hoje com os nossos amiguinhos aqui para trazer algumas novas informações sobre as aves para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Então nós vamos acompanhar um pouquinho a história desses bichinhos aqui. Tá? Então, nossos objetivos na aula de hoje, vamos falar sobre, além de falar sobre as aves, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico da origem desse grupo. Tá? Acreditava-se antes que as aves tinham origem direta desse fóssil que nós estamos mostrando aqui para vocês, que é o Archaeopteryx lithografica. Tá? Mas será que ele é o primeiro registro fóssil de ave? Será? Que características que ele tem que vai representar esse grupo? Vamos continuar? Nós temos aqui nossos objetivos para poder responder essa pergunta, que são compreender a origem e evolução das aves, tá? Compreender também as características que vão definir esse grupo e também classificar as aves e entender que adaptações esse grupo teve ao voo. Vamos lá? Primeiro, um pouquinho da história. Tá? A pergunta que nós fizemos no início sobre a Archaeopteryx lithografica é uma ave? Tá? Se nós analisarmos os registros fósseis desse grupo, nós vamos perceber que esse Archaeopteryx, apesar de apresentar as características, como a presença de penas, ele não é um grupo que vai dar origem diretamente às aves. Vamos analisar aqui? Então, é discutível ainda essa evolução direta do Archaeopteryx. Justamente por quê? Porque quando a gente vai falar em aves, nós vamos estar falando de um grupo de terópodos. Professor, mas quem são os terópodos? Vamos observar aqui. Tá? Esse grupo dos terópodos, nós vamos caracterizá-los lá como o Tiranossauro Rex, por exemplo, né, que é um representante desse grupo, e as aves, a partir dos terópodos, surgiu há 160 milhões de anos aproximadamente. A gente consegue observar aqui na imagem do slide. Belezinha? Professor, mas eu não consegui visualizar quem são esses terópodos que deram origem a essa grande biodiversidade de aves. Tudo bem, então vamos analisar essa imagenzinha aqui para fazer uma comparação. Então, aqui eu tenho um esqueleto de um terópodo e as aves, algumas aves modernas, algumas aves que não perderam a capacidade de voo aí, que nós já vamos falar daqui a pouquinho. Belezinha? Tá? Então, vamos prosseguindo aqui no próximo slide. O que está falando aqui o nosso primeiro quiz? As aves modernas surgiram há aproximadamente 160 milhões de anos, no período Jurássico. Acredita-se que tenham se originado a partir de um terápoda, grupo de dinossauros que inclui. Quem será que vai estar incluso nos terápodes? Alternativa A, Brontossauro. Alternativa B, Ictiosauro. Alternativa C, Tiranossauro. Ou alternativa D, Estegossauro. Tempo para vocês pensarem um pouquinho.
E então, galerinha, Susi no Mussi, conseguiram responder ao nosso quiz? Qual é o grupo de terápode que deu origem, possivelmente, ao nosso grupo das aves aqui? Tá? Quem assinalou a alternativa C, tiranossauro, como nós vimos no slide anterior, acertou. Belezinha? Então, vamos dar sequência. Que características que nós vamos ter dentro do grupo das aves? A gente vai conseguir observar aqui, pessoal, essas características nesses representantes que estão aqui. Alguém já pode visualizar no slide que características são essas? Vamos lá? Primeira característica, a presença de penas. Tá? Então, as aves vão ter as penas que vão servir tanto para o voo, porém, a principal adaptação dessas penas é relacionada à endotermia, ou seja, o controle da temperatura pelo próprio metabolismo. Tá? Os bicos não vão ter dentes, tá? Então o Archaeopteryx já tinha esses dentes presentes no bico, diferente das aves modernas. Tá? Oviparidade de casca rígida. Tá? Então, o que é oviparidade? Oviparidade significa que elas botam ovos e esses ovos vão apresentar a casca rígida. Tá? Então, o ovo com casca, que também já estava presente dentro do grupo dos répteis. Tá? E o metabolismo elevado, que é característico da endotermia. Beleza? Justamente para poder fazer o controle de temperatura corporal. Vamos prosseguir? Algumas outras características que nós vamos ter presentes nas aves vão ser relacionadas também à parte de anatomia e fisiologia. Como, por exemplo, nós vamos acompanhar aqui o coração dividido em 4 câmaras, tá? Que seriam 2 átrios e 2 ventrículos. Belezinha? E, além disso, para poder permitir o voo, a presença de ossos pneumáticos, que são ossos porosos aí para deixar o corpo da ave mais leve. Tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre biodiversidade. Notem aqui nessas aves que estão aqui sobre a mesa que existem diversas formas de bico, diversos tamanhos. Tá? Então, existe uma diversidade enorme desse grupo. Então, as aves elas ocupam um ambiente, um habitat muito vasto e um nicho também bastante amplo. Beleza? Que características que elas vão apresentar que permitiram ocupar esse ambiente? Analisemos o slide aqui. Tá? Essas aves elas são os maiores representantes dos tetrápodes, justamente por ocupar também esses diversos nichos e ter uma adaptação alimentar bem interessante. E também você pode, pessoal, fazer um trabalho de cientista cidadão. Você gostaria de ser cientista, estudar a biodiversidade de aves? Você gostaria de retirar fotos desses indivíduos aqui? Se você encontra um tucano, por exemplo, se você encontrar uma corujinha, você pode participar dessa comunidade científica. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma comunidade de ciência cidadã chamada Wikiaves, onde nós vamos ter vários cientistas amadores e cientistas profissionais fazendo registros desses seres vivos maravilhosos aqui. Vamos prosseguindo com os nossos slides. Nós temos aproximadamente 10 mil espécies de aves, então vai variar muito o tamanho, vai variar também a questão alimentar, que a gente já vai falar um pouquinho sobre o formato dos bicos, só que a maior parte desse grupo são de passeriformes. Tá? Nessa mesa aqui nós temos também um passeriforme. Tá? A gente vai poder observar um passeriforme. Nós vamos classificá-lo mais para frente, mas quem já quiser ir deixando nos comentários qual dessas aqui é o passeriforme, pode deixar lá a mensagenzinha para a gente. Beleza? Vamos prosseguindo. Tá? Qual é a relação evolutiva? Nós falamos há pouco que as aves elas surgiram de um grupo de terópodes, tá? Ou terápodes. Algumas obras são encontradas aí. Tá? Então, e elas pertencem a um grupo também chamado de ave metatarsália. Tá? Então, está dentro desse grupo. E por que aves são consideradas dinossauros? Porque elas estão dentro de um grupo chamado de Arcosáurea, o mesmo grupo dos dinossauros, como a gente pode observar nesse cladograma aqui. Vamos para o nosso segundo quiz. Vamos lá? O grupo das aves é um táxon com grande biodiversidade. Ocupando vários nichos e hábitats, esse grupo apresenta em torno de 10 mil espécies viventes, sendo que o maior grupo de aves é representado por alternativa A, Piscitacídeos, alternativa B, Columbiformes, alternativa C, Anseriformes ou alternativa D, Passeriformes. Tempo.
aí, galerinha, beleza com a Tereza? Conseguiram responder ao nosso quiz? Então vamos lá. Qual é o grupo de aves que é mais biodiverso, que tem maior quantidade de representantes? Quem são eles? Quem assinalou? Passeriformes. Acertou. A gente já vai falar um pouquinho sobre eles na classificação. Mas antes disso, a gente vai ter um exercício para a gente poder dar uma fixada no que nós já vimos até agora. Vamos lá? O que vai estar falando esse exercício? As aves e os mamíferos podem habitar uma grande amplitude de áreas terrestres. São encontrados em regiões de altitudes muito elevadas, assim como em regiões de altas latitudes. Ou seja, são ambientes mais frios. Tudo bem? As aves e os mamíferos são capazes de sobreviver nesses ambientes por possuírem. O que eles têm que faz com que eles sobrevivam em ambientes mais frios? Alternativa A, pele queratinizada. Alternativa B, anexos embrionários. Alternativa C, esqueleto ósseo resistente. Ou alternativa D, endotermia. Essa é uma questão para refletir um pouquinho mais e um tempinho para vocês.
Então, galerinha, Susi no Mussi, conseguiram responder o nosso exercício? Qual é a característica que vai permitir com que aves e mamíferos possam sobreviver em ambientes mais frios? Quem assinalou? Endotermia? Acertou. Justamente porque a endotermia permite que ele faça o controle da temperatura pelo próprio metabolismo. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação desses grupos de aves. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns representantes que vão estar nos slides, tá? Que a gente vai estar mostrando para vocês aí agora. Mas primeiro, nós vamos falar sobre a primeira classificação em carenatas e ratitas. Mas, professor, o que são carenatas e o que são ratitas? Vamos observar nesse slide aqui. Tá? Então, as aves elas são divididas em ratitas, que são as aves que não voam e que não nadam, como, por exemplo, nós temos emas, emus e avestruzes. Tá? Também nós temos as carenatas, que são as aves que voam ou nadam. O pinguim, por exemplo, é uma carenata, justamente por quê? Porque ela vai nadar. Tá? Então, o que mais que nós vamos ter aqui? O que é carenata? Carenata vem de carena. Professor, mas que nome é esse? Carena, nunca vi na vida. Você pode ter visto com outro nomezinho lá no ensino fundamental, que nós vamos chamar de quilha. Tá? Vamos observar esse slide aqui. Aqui, então, nós vamos ter representando uma quilha, tá? Que é essa estrutura, uma adaptação do externo, que ele é um pouco mais, mais alongado, onde vão se prender os músculos responsáveis pelo voo. Então, é uma adaptação que a ave teve para poder ter uma melhor adaptação ao voo aí. Além de ossos pneumáticos e também de ausência da bexiga, que nós vamos falar posteriormente. Tudo bem? Vamos prosseguindo. Eu trouxe aqui para vocês algumas ordens de aves, tá? Então, a primeira ordem que nós vamos falar são os psitacídeos. E olha só, eu trouxe um representante aqui para vocês dos psitacídeos, que é o nosso querido amigo papagaio do peito roxo. Gostaria de deixar um agradecimento ao pessoal lá do Museu de História Natural por ter cedido esses animais aqui para a gente, beleza? Nós vamos caracterizar esses animais de acordo com o formato do bico e a adaptação que esse bico tem para a alimentação. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que um papagaio se alimenta, beleza? Será que ele é carnívoro? Será que ele é onívoro? Tá? Mas já vou deixar uma dica para vocês que nós vamos comentar daqui a pouco, que esse bicho, inclusive, ele tem essa característica de se empoleirar, né? Nós podemos ver aqui também, observar nas patas, que ele vai ficar nesse poleiro, tá? Vai se fixar ali, e também que ele tem uma outra característica dos psitacídeos, é que eles formam casais para a vida toda, beleza? Um outro grupo que eu trouxe aqui para vocês, que a gente vai analisar pelo formato do bico, que é os falconiformes. Olha só que coisa linda. Esse daqui é um gavião quiriquiri. Tá? Então, ele tem na nossa região, aqui no Paraná, tá? E ele vai se alimentar de pequenos insetos, vai se alimentar de pequenos vertebrados também, como camundongos e outras aves que ele vai ter acesso aí na sua dieta. Já descobriram do que o papagaio se alimenta? Ficou mais fácil agora, né? A gente já viu o formato do bico de um falconiforme e de um psitacídeo. Então, ele vai se alimentar de frutinhas. Tá? Então, ele vai poder quebrar essas frutinhas, alguns coquinhos também. Depois, também vou falar de um outro grupo que também vai se alimentar desse tipo de plantas. Vamos aos outros grupos de aves? Então, vamos analisar aqui. Eu trouxe também para vocês os ciconiformes. Tá? Também está presente na nossa região e você vai encontrar os ciconiformes lá no Wikiaves, como eu já mencionei anteriormente. Prosseguindo. Nós temos também, eu trouxe para vocês, os estrutioniformes, tá? Que nesse caso aqui são um tipo de ratita, tá? Uma ave que não voa. Trouxe um gruiforme também. Notem que ele vai ter um bico um pouco mais alongado, que é adaptado a uma outra forma de alimentação. Ele também é onívoro, se alimenta de pequenos insetos e invertebrados que vão estar presentes no lodo. Tá? E também nós temos os apodiformes, que são representados pelos beija-flores. Inclusive, os beija-flores eles têm um metabolismo extremamente rápido. Tá? Vamos lá. Trouxe também reiformes, que também é um tipo de ratita, só que eu não trouxe nenhum representante aqui para vocês. Tá? Temos caradriformes e o galiformes, que também são representantes de aves. Vocês podem estar fazendo uma pesquisa mais aprofundada sobre esses grupos e colocar aqui nos comentários. Como são muitos grupos para a gente estar falando em uma aula, então nós vamos estar comentando, vocês podem estar trazendo essas informações para a gente.
Vamos prosseguindo. As aves apresentam um grupo bastante diverso. Algumas aves apresentam estruturas essenciais para o voo, como as carenatas. Podemos diferenciar esse grupo das ratitas porque elas apresentam o que as carenatas têm que as ratitas não têm. Vamos lá. Alternativa A, quilha. Alternativa B, bico. Alternativa C, glândulas mamárias. Ou alternativa D, penas. Pense um pouquinho e já voltamos com a resposta. E então, galerinha, beleza com a Tereza? Conseguiram encontrar a nossa resposta aqui do nosso quiz? Falando um pouquinho sobre a diferença entre ratitas e carenatas? Vamos lá? Podemos diferenciar esse grupo, ou seja, o grupo das carenatas do grupo das ratitas, porque o que eles têm que as ratitas não têm? Quem assinalou a alternativa quilha, ou seja, a carena, acertou, que é uma característica que melhor adapta o indivíduo ao voo. Tudo bem? Vamos lá? Tá? Antes de poder passar para o próximo slide, me veio uma coisinha aqui agora, que é o seguinte, alguns autores vão trazer que as ratitas vão apresentar também quilha, só que menos desenvolvida. Tá? Então, vocês podem encontrar dessas duas formas, ou a ausência da quilha, ou a quilha menos desenvolvida. Belezinha? Vamos prosseguir? Então, aqui eu trouxe mais algumas ordens aqui para vocês, tá? E tem alguns representantes aqui também na nossa mesa. O primeiro que a gente vai falar aqui é o columbiformes, tá? Então, é o pombo. Agora, olha só que legal. Quando a gente está falando do pombo, ele tem um hábito mais generalista e ele está adaptado às regiões sinantrópicas. Professor, o que é região sinantrópica? É a região onde tem a presença humana, tá? Vocês já notaram que o pombo, conforme ele vai andando, ele vai movimentando a cabeça? Por que será que ele faz isso? Tá? Nós vamos observar aqui que os olhos do pombo eles são bem lateralizados, tá? Então, tem um olho de um lado da cabeça, tá? Tem um olho de um lado, e o outro bem lateralizado do outro lado da cabeça. As aves, de maneira geral, conforme vão deambulando, vão andando, elas vão fazendo esse movimento de movimentar a cabeça para frente e para trás. Isso acontece por quê? Porque elas precisam fixar a visão, elas precisam manter a visão fixa em um ponto. Tá? A gente também faz isso, só que é o nosso órgão interno, nós temos um órgão interno que vai fazer vai fixar a nossa visão, para a gente poder ter uma visão mais adequada. Então, as aves elas vão precisar movimentar a cabeça. Principalmente os pombos, que a gente vai conseguir observar bem isso. Belezinha? Trouxe também aqui para vocês outros grupos de aves. Vamos acompanhar no slide? Trouxe também os cuculiformes, que são os cuculiformes são aves cânoras também, ou seja, elas têm a presença do canto. Trouxe também para vocês aqui
mais um grupo de caprimugiformes, e esse daqui que nós temos presentes aqui também, que é os anseriformes. Professor, quem são os anseriformes? É um desses grupos que está aqui. Tá? Quem são os anseriformes? Então, estou pegando aqui para vocês um exemplo de anseriformes, que é a marreca. Tá? A marreca é um anseriforme. Ou seja, são aves aquáticas que são adaptadas, que têm as membranas interdigitais ali para poder melhorar a natação. Belezinha? E o hábito alimentar vai se alimentar de pequenos insetos, pequenos invertebrados que tem na água. Notem que o bico ele parece mais uma colherzinha, justamente para poder pegar esses bichinhos que estão na água. Beleza? Tá? Então a gente viu algumas aves, alguns grupos, e vamos prosseguir com a nossa aula. Vamos acompanhar lá. Tá? Esse daqui que eu coloquei no comecinho para vocês, passeriformes. Agora, professor, por que você deixou passeriformes destacado aqui, sem os outros grupos? Justamente porque é o grupo mais mega diverso. Metade de todas as aves que nós temos presentes são passeriformes. Conseguiram identificar algum passeriforme aqui na nossa mesa? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de passeriforme, que é o chopin. Então, ele tem um hábito alimentar também diverso, se alimenta de pequenos insetos e frutas, tá? Então, ele é onívoro. E ele tem também a presença do canto. Então, a maior parte das aves que a gente tem contato no nosso cotidiano, bem-te-vi, sabiá, canário, são passeriformes. Para a gente não esquecer, é só lembrar, formato de passarinho, que todo mundo conhece passarinho. Beleza? Tranquilo que nem grilo? Vamos lá, prosseguindo. Acompanhe aqui agora o nosso próximo quiz. O que está dizendo aqui? Sendo um grupo mega diverso, as aves apresentam características específicas que permitem que elas possam se adaptar a uma diversidade de ambientes. Essas características auxiliam também na classificação das aves. Essa característica é, alternativa A, formato da quilha, alternativa B, formato do bico, alternativa C, formato das asas, e alternativa D, quantidade de penas. Um tempinho para vocês refletirem.
E aí, galerinha, tudo bom? Igual o gavião? Então, vamos trazer aqui para vocês a resposta do nosso exercício. Que característica que permite que nós classifiquemos as aves? Tá? Então, aqui, na classificação de ordem de aves, a gente vai trabalhar com o formato do bico. Justamente porque a gente viu a diferença entre o formato do bico, por exemplo, de um anseriforme e de um falconiforme relacionado ao tipo alimentar. Tá? Quando a gente fala de quilha, eu não assinalei essa alternativa porque a quilha pode ser reduzida, como alguns autores apontam, ou ausente também nos grupos das ratitas. Por isso que a gente acabou não colocando o formato de quilha. Vamos lá. Adaptações ao voo. Vamos acompanhar esse slide aqui, mostrando que o formato aerodinâmico ele facilita o voo, fazendo com que haja uma força de sustentação. E essa força de sustentação auxilia a ave no voo. Tá? Então, aqui temos comparando o formato de uma asa de uma ave e o formato de uma asa de avião aqui, por exemplo. Tá? Então, gera uma força de sustentação nessa asa. Outra adaptação ao voo são os ossos pneumáticos. Mas, professor, o que são esses ossos pneumáticos? Vamos olhar aqui. Os ossos pneumáticos são esses ossinhos, esses ossos que vão ser preenchidos com ar. Tá? Então, eles são ocos, tá? Para deixar o corpo da ave mais leve. Outra coisa que nós temos é a presença da quilha. E é na quilha que vai acontecer onde vão se prender esses músculos responsáveis pelo voo, tá? Que a gente já comentou anteriormente. Outra coisa que nós vamos ter, pessoal, nas aves, principalmente mais adaptado nas aves nas carenatas, é a presença dos sacos aéreos. Mas, professor, o que são esses sacos aéreos? Vamos olhar no slide. Tá? Os sacos aéreos são estruturas que vão estar ligadas aos pulmões, que vão se encher de ar, diminuindo a densidade do corpo da ave, fazendo com que ela fique voe com maior facilidade. Tá? Então, nós temos representando os sacos aéreos aqui. E agora também nós temos outras adaptações. A oviparidade, ou seja, o embrião se desenvolve fora do corpo da mãe. Tá? A excreta de ácido úrico, ou seja, não vai ter bexiga para armazenar a urina, então fica mais leve o indivíduo. E a ausência de dentes. São características que a gente vai ver aqui que vai reduzir o peso das aves. Belezinha? Então, vamos lá. E também a presença de penas. Só que lembrando, as penas estão mais adaptadas à endotermia do que ao voo. Muito importante lembrar. Exercício. Nas aves, a aquisição evolutiva das penas foi um passo importante para o voo. Cite duas outras características que permitiram às aves aprimorar sua capacidade de voo e, além do voo, dê outra função das penas. Tempo para vocês.
Então, galerinha, resolver o exercício? Não fuja igual a coruja. Vamos à resposta. Vamos lá? O que nós temos aqui? Cite outras duas características que permitiram às aves aprimorar sua capacidade de voo e de outra função das penas. Vamos às respostas. Tá? Que características são essas que permitiram às aves melhorar a capacidade de voo? Você pode ter colocado ossos pneumáticos, sacos aéreos, externo com quilha, ausência de dentes, a oviparidade também bem importante, tá? A excreção por ácido úrico, que não permite a presença de uma bexiga, e também, além do voo, de outra função das penas, que é a retenção de calor, como a gente mencionou com referência à endotermia. Beleza? Então, pessoal, na aula de hoje, acompanhado com os nossos coleguinhas aqui, nós trabalhamos a origem e evolução das aves, classificamos as aves e caracterizamos elas dentro de um grupo, tá? E um recadinho para vocês. Não esqueçam de confirmar a presença no Classroom, tá? Clicando lá na atividade obrigatória, realizando a atividade e clicando em enviar, garantindo a sua presença. Tenham uma ótima semana, tá? E deixo um abraço bem gostoso para vocês e tchau, tchau.